Boa noite. Graças a Deus, né? Mais um domingo a gente está reunido. Domingo passado, nós ouvimos o que Deus falou para Pedro, para o seu povo, né? Resistir o adversário firmes na fé. E hoje nós vamos ler alguns textos do Evangelho que falam sobre essa fé, né? Precisa me responder o que eu vou falar aqui, mas quando alguém fala sobre fé, o que é essa fé, né, que o Evangelho fala? Fé é acreditar em uma coisa, e fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença, né? Fé é acreditar sem ver. Abre a sua Bíblia num texto clássico, né, de Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Talvez aqui, né, talvez não, com certeza todos esses textos que a gente vai ler, todos aqui devem conhecer de cor salteado, mas quando a gente tiver se deparar com alguém, né, que a gente é um porta-voz da palavra, vamos falar sobre isso, né, sobre fé. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Adiante só um pouco aí, nesse momento, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então a gente vai ter alguns textos aqui que eu já escrevi, porque a gente sabe que é extenso, né? Tudo que a Bíblia fala sobre fé, né? A intenção de a gente falar, de eu falar nesse domingo sobre isso, para a gente dar mais uma animada, né? A gente precisa cada vez mais se animar. Nós temos uma preciosidade pela palavra de Deus que nos foi dada, que é a fé em Cristo Jesus. A gente precisa cada vez mais estar se regozijando, né, nisso. Não tem outra coisa que possa cada vez mais mostrar, né, como a gente está vendo até aí o caos, né, na nossa sociedade brasileira, por conta do combustível. A fé é o combustível do cristão. Nós acreditamos sim que pela palavra de Deus, aqui como a Bíblia diz, que essa fé nos leva a uma convicção. Ninguém aqui vê Deus, mas sabemos que Ele existe e que Ele está no nosso meio. Sabemos que Ele recompensa aquele que acredita nele. E nós temos total consciência, eu acredito, nós cristãos temos total consciência que sem essa fé ninguém consegue agradar a Deus. Mas como nós temos essa fé? Pela palavra, né? A palavra de Deus que nós aqui não estamos vendo nesse momento, o Espírito Santo, nós sabemos que Ele está no nosso meio, que Ele habita em nós através da fé em Cristo, mas a palavra está aqui. E a palavra de Deus que fala dessa fé, ela nos mostra essa realidade. E por meio dela a gente cada vez mais tem que apreciar, né, essa fé, pedir a Deus que cada vez mais Ele nos dê condições para cada vez mais nos firmar na fé, caminhar pela fé e assim glorificar mais o Senhor, né? Então eu escrevi algumas coisas aqui que está até alguns textos da Bíblia. Então a salvação, né? A salvação, ela é um presente de Deus para todo aquele que crê. E para crer nessa salvação dada por Deus, o homem precisa de fé. E o Evangelho já revelou aonde o homem consegue essa fé, né? Ou como ele consegue. Abre a sua Bíblia em Romanos 10, 17. Isso é para a gente cada vez mais valorizar a palavra, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Só para a gente não ficar assim apenas num texto, né? Que às vezes a gente sabe que um versículo, né, da Bíblia, às vezes muita gente usa como pretexto para a heresia. Vamos ler um pouco aqui esse texto, né? Que a nossa fé em Cristo Jesus, por meio dessa fé, a gente não pode de maneira nenhuma dizer quem vai para o inferno,
quem vai para o céu, até na própria congregação. A gente tem que cada vez mais falar de como as pessoas têm a salvação e não afirmar que esse é salvo, que aquele é salvo, que aquele não é. Então, Romanos capítulo 10 aqui mesmo, né? Ele diz aqui no final, no versículo 6: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como verão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Wellington, por que a gente lê isso, né? Então, eu posso chegar aqui e convidar alguém, que talvez até alguém aqui não tenha essa atitude, né, de dizer que ainda não é cristão, mas nós já somos cristãos, né? Então, o que quer dizer tudo isso para nós? A palavra da fé que nós pregamos, né? Ou melhor, devemos pregar a palavra da fé, que não é apenas repetir uma oração, como infelizmente a gente tem ouvido, né, que as pessoas usam, mas confiar de fato em Cristo Jesus como Senhor, ter Ele como Senhor absoluto, se sujeitar a Ele, estar em ação por meio dEle, né, e pregar essa palavra. A palavra de Cristo gera fé que salva. A palavra de Cristo, ela exclusivamente gera a fé que sustenta, né? Que firma os pés do homem. E mais uma vez, não para você dizer: Wellington, não preciso você dizer a sua vida para mim e nem para ninguém. Nosso compromisso é com Deus. Mas se você tem essa fé, prega. Fala dessa fé, né? A tua vida e a minha vida, nós que declaramos que somos de Cristo, foi comprada no Calvário. Nós não somos mais donos de nós mesmos, infelizmente. Nós muitas vezes pegamos a nossa vida ainda na mão de Deus e queremos fazer às vezes até aquilo que desagrada a Ele. Mas quando nós sabemos que estamos engajados ou que temos essa fé, prega essa fé, fala dessa palavra, enfatiza a salvação em Cristo Jesus. Diz aqui a palavra de Deus que a fé vem pela pregação. Ninguém chegará no céu sem a fé. Ninguém consegue a fé sem a palavra. Existem pessoas que dizem que tem fé comum, mas eu estou falando da fé cristã. A fé cristã, ela é adquirida pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Em algum momento, né, nós que já somos de Deus, em algum momento você ouviu a palavra, em algum momento você creu, né? E por meio disso agora Deus tem trabalhado na nossa vida, para a gente também ser um portador dessa palavra, que gera fé, que alimenta, né, que é esse combustível, que nos sustenta no meio das dificuldades, né, no meio das tribulações. Por quê? Porque nós temos um Senhor que age na nossa vida e que por meio da fé, cada vez mais, eu creio nisso, Ele espera ser glorificado pela nossa vida, né? A Bíblia toda fala sobre a fé e a sua importância. A Bíblia toda. O Senhor Jesus comparou a fé com a semente da mostarda, que é uma das menores sementes do mundo, que quando plantada se torna uma grande árvore. Aqui o Senhor nos ensina sobre a importância da fé, grande ou pequena,
O que importa é ter essa fé, que quando ela se exercita, ela cresce e nos firma cada vez mais em Cristo, né? Ela nos firma cada vez mais em Cristo. A mostarda, né? Eu estava vendo sobre um comentário sobre ela. Parece que é tão pequena, né? Que só a mostarda em si parece que não é nada, mas quando ela é plantada, ela cresce, né? Ela se torna uma grande árvore. Você pensa que com a nossa fé é o contrário? Né? Essa pequena palavra que tem uma ação tão grande nas mãos de Deus na nossa vida, e quando ela é plantada no coração, quando nós também exercitamos a nossa fé, ela cada vez mais cresce. A gente acabou de louvar aí o louvor rompendo em fé, né? As dificuldades da vida, elas só são para nos cada vez mais nos fazer crescer em Cristo, nos fortalecer no Senhor, para cada vez mais dar amém a Jesus, a sua palavra. Nós que acreditamos na palavra, né? Nós que somos da palavra, devemos cada vez mais crescer nisso, valorizar isso, né? A palavra não está aqui para outra coisa, é para nos orientar, é para nos firmar, nos abrir os olhos, e cada vez mais, eu e você, peça a Deus, se hoje ainda, você ainda não pediu, né? Que eu não sei as suas orações, mas se você não pediu ainda, para crescer nessa fé, para ter alegria em falar dessa fé, faça isso, porque se você for bem sincero com você, diante de Deus, que não engana, eu e você não tem condição de enganar Ele, Ele só ensina isso, que nós temos essa fé, Ele nos deu essa fé pela sua palavra, e Ele cada vez mais permite situações para a gente crescer na fé, e para divulgar essa fé, falar do Evangelho, não se envergonhe disso, fala desse Evangelho. Paulo diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos maquiar a nossa fé, ser cristão apenas aqui, mas nós devemos ser cristão onde estamos, vivenciar isso por meio dessa fé. A fé ela não leva ninguém a uma balela, mas uma certeza, uma convicção, para a gente viver, pessoal, diariamente, constantemente. E eu sempre falo isso porque eu sei que tem pessoas aqui, como eu também, que querem cada vez mais isso, né? Então a gente precisa continuar nisso, mergulhar nisso, enfatizar isso, né? Para que essa fé cada vez mais transborde, né, na ação de Deus. Exercitar a fé, né? Como? Não somente lendo a palavra, mas na hora da dificuldade, na hora da tentação, lembrar do que Deus diz e olhar para Ele e dizer, Senhor, me ajuda a fugir disso. Senhor, me ajuda a estar mais perto de Ti. Senhor, me ajuda a valorizar mais a Tua palavra. Existe hoje, eu não sei se vocês sabem, existe hoje grupos e mais grupos de pessoas que estão, é como uma moda ser cristão. Hoje está expandindo cada vez mais. Mas um cristão verdadeiro, ele sabe o que a fé representa para ele. Um cristão que está alicerçado na palavra, que só pensa em Cristo, que quer cada vez mais Cristo para a sua vida, ele sabe o que essa fé é. E ele valoriza a Deus como? Valorizando a palavra que gera fé, que firma na fé. Né? Não tem outra coisa, não tem quem diga o contrário, lendo a palavra de Deus, não tem quem diga o contrário. Né? Então, exercitar sempre essa fé. Né? Fé também significa duas coisas que o Evangelho fala: confiança e crença. Judas escreveu para a igreja batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada à igreja ou aos santos. A fé aqui de Judas, né, que Judas falou, é o conjunto ou o corpo de doutrina, o corpo da verdade revelada por Deus para a salvação do homem e do seu povo. Né? Quando nós lemos lá, Judas diz que ele exortou a igreja a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Né? Agora, como nós batalhamos por essa fé? Conhecendo a sã doutrina, conhecendo mais a sã doutrina e tendo a atitude de rejeitar tudo o que se opõe à sã doutrina. Tem que ter uma atitude de rejeitar, não para dizer que nós somos melhores ou que alguém é melhor, mas para valorizar 40% ou mais do que os apóstolos escreveram foi contra falsas doutrinas no meio da igreja. Então nós temos condições de batalhar pela fé, conhecendo mais,
Conhecer mais não é somente eu dar amém ou ficar atento no que o irmão fala, não. Conhecer mais o Evangelho. O conjunto de doutrina, tudo sobre ressurreição está no Evangelho, veio de Deus. Tudo sobre amor está no Evangelho, veio de Deus. Tudo sobre o perdão está no Evangelho, veio de Deus. Tudo sobre justificação está no Evangelho, veio de Deus. Não precisamos de outros ensinos, sabedoria humana. Precisamos do que diz a sã doutrina. Consequentemente, nós vamos estar batalhando pela fé, valorizando a palavra, conhecendo a palavra e rejeitando tudo aquilo que os apóstolos falaram do perigo das heresias, né? Muitas pessoas já chegaram para mim, e eu também já fiz isso, né? De querer cada vez mais crescer na palavra, ter uma sabedoria. Tiago ensinou que se alguém deseja ter sabedoria da palavra ou na palavra, deve pedir a Deus com fé. Como? Confiando, crendo, né? E buscando conhecer a palavra. A pessoa que quer ter sabedoria na palavra e não lê a palavra, como vai ter sabedoria? Está pedindo a Deus uma coisa. É como se o próprio Deus dissesse assim, ó, tá aí minha palavra, leia. Leia que eu vou lhe dar sabedoria. O Espírito dá a sabedoria. Mas nós devemos pedir com fé, não é com certeza, com confiança. Existem muitos textos que falam sobre essa fé, né? Com certeza. E quando se toca em relação à fé como confiança, tem vários, né? Mas vamos ler um bem aqui, direto da palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, né? Olha só, a fé é como uma confiança. Não abandone a confiança. Não abandone. Isso aqui não foi exclusivamente para aquele pessoal, não, pessoal. Porque ele fala aqui que o justo, você e eu, nós declaramos que somos justificados por Deus, que também é pela fé. E ele diz, não abandone essa confiança. Pelo contrário, existe a necessidade da perseverança, para que nós, assim como eles, tendo alcançado, né, feito, como diz aqui, feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E ele fala aqui uma coisa tremenda, que o justo viverá. Deus aqui mostra como o seu justo estará nesse mundo. Ele viverá, ele mostra uma qualidade dele, ou uma característica do justo. O que é? Ele viverá pela fé. E se ele retroceder, não irá agradar a Deus, como ele diz, se ele retroceder. Aqui, pessoal, pelo amor de Deus, a gente precisa ser bem sincero com a palavra, e principalmente com Deus. Não precisa comigo, né, que eu sou um homem falho, cada um tem aqui o Espírito, mas a gente precisa ser bem sincero. Ele não está falando aqui que o justo é um ímpio, não, pessoal, que aqui pode retroceder, não. Ele está falando que é o justo, o justificado, que ele viverá, e se o justo retroceder, não irá agradar a Deus. Então, como a Bíblia fala aqui, na fé como confiança, não abandone, né? Por mais que nós somos homens falhos, fracos, que temos dias às vezes que a gente acorda até um pouco para baixo, ora a Deus, né? Senhor, me dá mais alegria, Senhor, me ajuda cada vez mais ler com prazer a Tua palavra, Senhor, me ajuda a ter momentos onde eu estiver, eu tenho como Paulo diz, aproveita as oportunidades, né? E as oportunidades não vai ser uma coisa extraordinária que vai surgir ao nosso lado. As oportunidades são pessoas ao nosso redor. Fala da fé. Se tiver um pouco para baixo, ora a Deus. Deus é com cada um de nós, então Ele vai dar essa alegria, Ele vai dar, mas não abandone isso, né? Não, isso aqui é impossível acontecer comigo.
a Bíblia ela fala dentro de um contexto que a gente não vai ler tudo, mas cada um aqui tem consciência do que a Bíblia diz, né? Então a gente tem que olhar mais com seriedade e ver o que a palavra de Deus fala. Não retroceder, mas sim vivenciar. Nós devemos bater não somente no peito, mas no dia a dia. Não retrocedo para a petição, fico com a fé para a conservação da minha alma. No capítulo 11, né, que é um dos mais brilhantes, até como a galeria da fé, né, que a gente começou lá lendo, diz aqui que essas pessoas, né, elas viveram pela fé, né, ou por fé, mas principalmente pela fé. Né, a gente leu lá o versículo 1 e logo no versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó, pela fé, né, por essa fé, né, os antigos, os pais, né, reconheceram que o universo, a terra, o homem, tudo que existe foi criado pela palavra de Deus ou por Deus. E aí ele lista, né, essas pessoas que às vezes a gente não pode, pessoas lá do Velho Testamento, pessoas que viveram pela fé. Abel, né, viveu pela fé. Enoque viveu pela fé. É relatado aqui. Diz que Enoque, a fé dele fez ele vivenciar um testemunho que foi do agrado de Deus, como ele diz, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Noé, pela fé, ele viveu, não foi por outra coisa, é a mesma fé que nós temos. Noé, divinamente, versículo 7, foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 120 anos. Se você estivesse lá naquele tempo, né, como hoje a gente sabe que existe muita perversidade, mas a Bíblia diz que Deus ele traz o dilúvio para exterminar aquele povo ali. Aquele povo era cada vez mais ímpio. Imagina aí Noé tirando lá trabalhando a madeira e aquele povo zombando dele. E Pedro diz que Noé era pregador da justiça. Ele passou esse tempo todo sendo zombado e falando da palavra de Deus lá, anunciando o que Deus queria, que a gente não sabe o que era que ele falava, mas Pedro diz que ele era pregador da justiça. 120 anos, e aí Deus traz o dilúvio e destrói aqueles seres humanos naquele momento, né? E ele se torna herdeiro dessa justiça, a justiça da fé. Imagina se aí você, né? Como nós sabemos aí que chega nós aqui também, o autor de Hebreus, ele lembra de mim e você aqui, né? Que às vezes nós aqui lemos a palavra, vemos aqui o exemplo desse homem e ele fala de mim e você, no versículo que a gente vai ler. Abraão, né? Abraão viveu pela fé. Sara recebeu o poder para ser mãe, estéril, com a idade avançada, pela fé. Todos os homens do Velho Testamento morreram na fé, né? Eles, como até uma grande dádiva, né? A pessoa morrer na fé, né? Mas morrer na fé não vai viver, mas a gente sabe, né? Perder esse corpo, né? Desligar desse corpo, com a certeza de que Deus é com a pessoa, com a certeza de que Deus tem uma pátria superior, como diz o versículo 15 e 16, e Deus não se envergonha daquele que tem fé e que morre na fé. Abraão, né, como a gente falou, viveu pela fé. José, ele fez menção do que os israelitas iriam sair lá do Egito, ainda deu ordem, olha, leve os meus ossos lá para onde Abraão comprou. Tudo isso pela fé. A gente sabe, né, que eu não queria ler tudo, né, porque para não ficar um pouco longo, mas Moisés, né, Moisés, ele poderia dizer assim, não, eu tenho já um grande conhecimento egípcio, né, não vou lá para o meio dos escravos não, mas a Bíblia diz que pela fé ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado, apenas de momento, não é? Porque Deus deu a capacidade a Moisés de olhar para frente, né, para o galardão de Cristo.
E aí tem uns versículos aqui que me chamam muita atenção. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Deixa eu só parar aqui no rei Davi, né? Davi. Se alguém já leu ou não, se você ler 1 Samuel 15, 16 e 17, você vai ver no momento que Davi vai destruir vai acabar lá, matar o Golias, né? Que em todo mundo é mencionado isso, até em pessoas que não creem na Bíblia é mencionado a luta, né, de Davi, épica de Davi com Golias. Só que no capítulo 16, se eu não me engano, quando Davi vai diante de Saul, Davi é um menino, né, de 16 anos, provavelmente era um franzino, 60, 50 quilos. Golias, um homem de quase 4 metros, 400 quilos, né, que as pessoas dizem isso, né, que era um guerreiro desde a mocidade. Era impossível. Só que quando eles dizem, não, Davi não tem condição. Aí o Davi diz assim, não, negativo. Ó, eu sou pastor, eu já vi um urso tentar tomar uma ovelha, e eu fui lá e tomei da mão dele, e ainda feri o urso. Depois veio um leão, e o leão tentou também tomar a ovelha, eu lutei contra o leão, e matei o leão, prevaleci. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Que fé é essa, né, de Davi? E aí, quando Davi se depara diante lá desse homem, do Golias, que várias pessoas acreditam que tem os seus problemas, alguns até atribuem o Golias como problema, mas dizem, olha, nós temos um Deus maior. Foi pela essa fé. Se Davi disse, olha, Deus já me equipou aqui com o leão, com o urso, esse incircunciso aí, não vai ser nada. E a gente sabe que Davi, ele confiou, entrou numa arena lá, suposta, com uma baladeira, né, como a gente conhece, umas pedrinhas, joga lá, o Golias cai, e ali a vitória não estava já estabelecida não. Davi, a Bíblia diz que ele não entrou sem arma nenhuma. Quando ele caiu, ele teve a atitude de correr até o Golias, com a sua própria espada, cortou a cabeça do Golias. Por quê? Tudo pela fé. Nós somos pessoas privilegiadas, até porque aqui o versículo 39, ele diz assim, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Nós somos privilegiados, nós temos a concretização da promessa. O que é isso, Ed? O que é que o autor fala? A vinda do Messias. Ele veio, ele cumpriu e ele destruiu o principal obstáculo, né, que o povo de Deus tinha, que o homem tinha, a incredulidade, o pecado, e trouxe a presença de Deus, nos libertando disso, e nos dá essa fé. Não é para eu ficar esmurecido, porque eu sou homem, eu posso padecer alguma tristeza, mas confiar mais em Deus. E aí o capítulo 12, versículo 1, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assadia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Né? O que é que nós devemos cada vez mais ter no nosso coração? Olhar para Jesus. Jesus, ele mostra na sua palavra que ele é soberano, nada perde do controle, mas ele permitiu todas essas coisas, como ele também permite situações na nossa vida. Continue olhando para Jesus.
Não tem outra palavra que eu ou qualquer pessoa fiel ao Evangelho possa dizer. Nós temos que olhar para Jesus, considerar Jesus, estar atento à palavra de Jesus. Não é para eu dizer assim, eu fazendo isso aí, vou para o inferno. Não pensa nisso não. Mas para valorizar mais a palavra, ter uma coisa dada por Deus no nosso coração, que nós recebemos em Adão, inverter ingratidão. Nós somos ingratos, por natureza caída, e ser mais gratos a Deus por essa fé, ser mais gratos a Deus, vivenciar mais o que a palavra de Deus fala, estar mais atento, sim, para dar mais glória a Deus, não para eu ser visto apenas como alguém que conhece, mas alguém que pratica a palavra, estar cada vez mais submissão a Deus. Por que não? Sim, devemos olhar mais para isso, né? Então, eu sei que poderia terminar aqui, mas tem muitas outras coisas, e eu fiz apenas um resumo aqui, né? Então, o Evangelho tem muito conteúdo que nos fala sobre essa fé. Por fé na obra de Jesus Cristo, nós somos justificados. É por meio da fé que o nascido de novo vence o mundo. Paulo nos diz que devemos tomar sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tiago nos diz que a fé sem obras, sem ação, é uma fé morta. Paulo orou a Deus, pedindo, né, para que Cristo habitasse no coração dos Efésios, que é uma coisa interessante demais. Efésios capítulo 3, 17. Leia depois. Agora olhe um pouco. A Bíblia diz lá em Efésios que o povo ali foi predestinado antes da fundação do mundo. Aí Paulo diz assim, mas Senhor, habita no coração deles, pela fé. Não poderia dizer, não, ele vai estar com eles. Mas a oração de Paulo deve ser mais do que nós devemos nos apoiar. Paulo pediu a Deus isso, né? Coisa interessante. E com certeza, existem muitos outros versículos. Mas para a gente concluir, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios. Tem mais 2 lugares aqui para a gente concluir. 1 Coríntios 16, versículo 13. Finalzinho das palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 16, versículo 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você sabia que talvez semana que vem pode ser que eu não esteja aqui? Eu possa morrer? Pode sim, eu não sei. Mas pode ser que seja a última palavra que eu esteja pregando aqui na igreja local Jardim América. Pode ser. E aí, por eu acreditar no que a palavra de Deus diz, fique com a fé. Permaneça com a fé, né? Viva em vigilância, porque a palavra de Deus diz isso. O que você venha fazer, faça por amor, não é? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, até fortalecendo a ressurreição. Ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo de que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Eu consigo dar glórias e mais glórias a Deus por esse texto. Para a gente olhar duas coisas aqui, para a gente finalizar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Um cristão verdadeiro, ele dá graças a Deus por esse texto. O cristão verdadeiro, ele olha para si
e ele se vê a palavra de Deus falando o que ele tem que se posicionar, como ele tem que se posicionar. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já está reprovado. Com qual objetivo a palavra de Deus fala tudo isso? Não é? Ali o final já da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É para eu e você vivenciar isso aqui, ó. Gálatas capítulo 2. Eu acho que é um dos textos mais desafiadores para mim, não sei para você. Se você já vive isso aqui, né, de fato, de verdade, glória a Deus pela sua vida. Mas Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ó, Paulo, ele vivia pela fé. Eu estou falando aqui para você viver uma vida irresponsável, abrir mão da sua vida comum, mas Paulo, a vida de Paulo era Cristo. Você pensa que Paulo só lembrava de Jesus só na hora de uma reunião? Você pensa que Paulo lembrava de Jesus só na hora que Paulo ia de uma viagem para outra? Não, pessoal. Paulo tinha Cristo, era comum Jesus para ele. Paulo era como se respirasse Jesus. Ele vivenciava Jesus pela fé. Paulo entendeu quando Jesus Cristo chamou ele ali no caminho de Damasco, que muda a situação dele totalmente, que existiria agora um caminho, que ele é mais o portador desse caminho, fala mais desse caminho, é o apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, olha, para mim, Paulo, não é que gente diz assim, Paulo era uma pessoa diferente, não. Paulo teve um trabalho específico, mas Paulo era homem, que recebeu o mesmo Espírito que está em mim e você. E ele diz, eu estou decidido a viver por fé em Cristo. Eu creio que também deve ser, né? Nós temos que ter essa decisão também. Viver por fé em Cristo. Porque se você for sincero com você mesmo e com a palavra, você não vai ver outra coisa a não ser essa direção. Né? Para mim, obrigado.